Fala massa, tá começando o Galo na TV desta quinta-feira. É um programa diferente, é o pré-jogo de Caracas e Galo. Os dois times se enfrentam na Venezuela. É a Copa Libertadores pra você, hein? Vamos juntos com todas as informações, mas vamos falar do clássico também. O empate atleticano dentro da Arena MRV contra o Cruzeiro, mas a expectativa do jogo de volta. Galo campeão, se Deus quiser, no próximo domingo, hein? Cris Galo é o nosso convidado mais que especial. E ao meu lado tem o Juan Brito, trazendo as informações desse pré-jogo e muito mais. O Galo está na TV. Bora lá, Massa, em nome de Betfest.io, Betfest lado a lado com a Massa Atleticana, começando mais um programa, daqui a pouco todas as informações do Galo na Venezuela, o time já se preparando para essa estreia na Libertadores, o Atlético buscando o bicampeonato da competição. Cris Galo vai comentar bastante sobre a Libertadores, também sobre o jogo contra o Cruzeiro, empate 2-2 e o próximo, a gente espera, quem sabe, sair com o título no Gigante da Pampulha, mas mande seu alô, Massa, tá aí na tela aqui embaixo para você participar com a gente. Qual o seu placar entre Caracas e Galo? Esse jogo daqui a pouco, a bola rolando na Venezuela. E claro, sua expectativa para o jogo de volta também no Mineirão, né? Tem Campeonato Mineiro para ser decidido. Ao meu lado, Juan Brito. Boa noite, Juan. Daqui a pouco a bola rola na Venezuela. A expectativa é a melhor possível, né? Expectativa é a melhor possível. Estreia de Libertadores sempre mexe com o torcedor. A expectativa vai ao milhão. E hoje, muito importante, o Atlético hoje chega à 10ª participação na Libertadores nos últimos 12 anos hoje. Então, o Atlético se consolidando entre as equipes do topo do Campeonato Brasileiro e também se consolidando nas competições sul-americanas. Ótimo, mas vamos falar do Clássico. Eu quero falar do Clássico. Infelizmente, empatamos em 2-2, mas domingo tem, viu? Abre o olho, Cruzeiro. Domingo tem. O Galo acabou empatando em 2-2 com o time do outro lado da Pampulha. E o nosso titular coloca na tela os melhores momentos desse jogo. Já falamos da Libertadores, hein? Daqui a pouco a bola rola. Continue com a gente. E a gente já começa com o Cruzeiro pra cima dessa falta, né, Juan? Exatamente, o Cruzeiro começou bem o jogo, pressionando bem no início, mas durou pouco. Bem no início, durou pouco, porque o Galo foi pra cima, né? Você viu com o Fux aí. Tá aí o gol do Fux aí, logo aos 8 minutos, jogadaça individual, hein? Um zagueirão lá na ponta esquerda, partiu pra cima. Na minha narração eu falei no Fala Galo, alá Luizinho, nosso conterrâneo aqui em Nova Lima, eu disse alá Luizinho, golaço do Fux. Vai ter referência, o Fux foi surpreendendo todo mundo, a arquibancada foi um gol bem legal, a cada drible o pessoal ia gritando, se emocionando ainda mais. O Atlético abriu o placar logo no começo do jogo, com essa pressão no meio de campo do Cruzeiro, não deixando a equipe do Larcamón pensar. O Atlético começou muito bem, Roger. E agora é interessante, né? Como o Atlético já marcava no campo ofensivo, o Cruzeiro não conseguia sair. Exatamente. A marcação era sob pressão. Exatamente, a gente não via isso com o Filipão, quase um ano sem ver esse Atlético pressionando. E aí o golaço do Hulk, né? Sozinho. Ele que gosta de marcar contra o Cruzeiro. Segunda assistência do Arana no jogo, ele que ainda não tinha participado de nenhum gol nesse ano. Deu logo 2 assistências nessa, deixando o super-herói cara a cara com o Rafael Cabral. A festa da Massa Atleticana com o gol do Hulk. Depois desse segundo gol, eu pensei assim, goleada. Vamos fazer igual 2007, 4-0. Cara, eu pensei. Acredito que a Massa também, né? Você também, né? Exatamente. O clima na arquibancada era exatamente esse. Que cabia mais, era só pressionar, que o Atlético já poderia ter matado o jogo ainda no primeiro tempo, né? A gente vai ver aí mais pra frente outras oportunidades de gol e a sensação era essa, né? Vi inclusive torcedores falando em aplicar uma goleada. Meu Deus. Tá aí, portanto, 2-0, a gente achava que ia estar tudo perfeito, tudo bom, mas olha, isso não pode acontecer. Esse lance aí foi determinante. Isso não pode acontecer. Paulinho, você perdendo muito gol, Paulo. O que tá acontecendo com o Paulinho? Que o Paulinho não é o mesmo do ano passado, cara. Mais um cara a cara nos clássicos contra o Cruzeiro, de novo ele perdeu. Na primeira fase do Campeonato Mineiro, cara a cara com o Rafael, esse ele cortou, podia ter dado no cantinho direito, mas tentou o segundo drible. Aí o Cruzeiro diminuindo, né? Um erro na saída de bola do Atlético, tinha sido um dos destaques da equipe do Gabriel Milito no primeiro tempo. O Lemos errou e ainda chutou a bola no Gemerson. E te falar do Gemerson, hein? A torcida fica em cima, né, por várias situações. O Galo tentou ir pra cima, tentando fazer, obviamente, o terceiro gol para dar uma aliviada contra o Cruzeiro, né? Mas no segundo tempo, infelizmente, o Galo tirou o pé e afrouxou a marcação. Exatamente. O Galo afrouxou a marcação, né? É bom a gente ressaltar isso. A intensidade do Atlético, que tinha sido um dos destaques no primeiro tempo, caiu muito, de forma gritante. E eu não acho que foi questão física, viu? Eu acho que caiu por questão que tirou o pé, achou que já estava ganho. Foi soberba um pouco do Atlético na etapa complementar. Esse pode ser um dos pontos também, mas o técnico Larcamón também foi muito bem. A substituição, a entrada do Zé Ivaldo.
Mas se a gente mantesse pelo menos a pressão, não só a pressão na questão física, mas no campo, né, na saída de bola do Cruzeiro, no campo ofensivo dos caras era outra situação. O Atlético voltou uma equipe completamente diferente no segundo tempo, irreconhecível em relação ao primeiro. O Cruzeiro começou a jogar, criar oportunidades de gol e acabou empatando no último lance com o gol do Dineno. 2-2. E o Cris Galo, nosso convidado especial, participa falando sobre este clássico. O que aconteceu, Cris? Boa noite, obrigado pela presença. Fala, Roger! Beleza? Boa tarde. Prazerão estar aqui no Galo na TV, aqui, canal 6 da NET. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite, valeu. Tamo junto. Olha só, cara, você me fez uma pergunta se eu gostei da escalação do Milito. Na verdade, estávamos todos nós ansiosos por essa escalação, né? Pela primeira escalação ali. Tava todo mundo se perguntando como é que ele ia escalar o time, E aí, alguns rumores durante a semana, entra com o Igor Gomes, sacou o Scarpa, entra com o Edenilson e tal. E aí o Milito fez a escalação ali, colocando o Saravia na direita, o Igor Gomes ali pela esquerda junto com o Arana, o Zaratio já começando o jogo, muita gente ficou com medo dele não jogar e tal. Eu não vou falar se eu gostei ou não gostei. Eu preferiria que o Igor Gomes não tivesse entrado, mas ele não foi mal no jogo também não, apesar de não ter se destacado, ele não foi tão mal no jogo assim não. Por ser a primeira escalação, né, eu acho que algumas coisas durante a partida que me incomodaram mais, e aí não vai em cima do Milito, tá? Não vai em cima do Milito, porque o Milito chegou agora, está conhecendo o elenco, conhece alguns jogadores de nome, né, mas não conhece ali no treinamento. Também eu falei isso até no Fala Galo na Geral essa semana que antecedeu ao Clássico. O Milito, ele não conhece os caras ali de treino. Então tem a comissão técnica, né? Tem a comissão técnica. O Lucas Gonçalves, o Éder Aleixo, esses caras têm que chegar e falar assim, ó, esses caras aí, ó, no treino, e aí eu vou repetir o que o Igor falou isso até na 98, no treino eles são leões, mas para jogar vira gatinho. Então assim, a escalação do Milito, achei que ela pode ter sido um pouco equivocada, mas porque a comissão técnica fixa do Galo não o ajudou. Tá? Ele viu ali o treinamento e foi com o que ele tinha visto. E também durante a partida fez algumas substituições que não funcionaram. A gente viu na entrada do Edenilson, né? Não funcionou, não marcou, não fez nada. Não conseguiu mudar o time. Demorou para tirar o Zaratio, né? Que já estava cansado, colocar o Alan Franco. Então, no final colocou o Scarpa no lugar do Hulk e aí toma o gol, né? Enfim, demorou para substituir ali o meio de campo, para dar uma renovada ali no meio, contando que o Edenilson também ia fazer essa mudança, né? O Alisson entrou, mas entrou muito mal, não entrou bem o garoto Alisson. O Lemos teve uma tarde muito infeliz, né, naquele gol que ele chuta em cima do Gemerson. Eu pego muito o pé do Gemerson, porque eu acho ele um zagueiro fraco. Acho que o Atlético precisa contratar zagueiro e lateral direito. Saravia é um a menos, mas ali as substituições é que atrapalharam o Galo. Mas vi muita gente também falando que o Atlético cansou. Cara, eu discordo, Roger. Eu discordo veementemente. Por quê? A comissão fisiológica do Atlético, a comissão técnica, juntando ali a parte de educadores, né, de física, de tudo e tal. O Cristiano Nunes, cara, ele é muito bom. Ele é muito bom, tanto que o Flamengo quis levá-lo, o Palmeiras quis levá-lo, e o Atlético segurou. Né? Então, assim, a preparação física do Atlético é muito boa, a fisiologia do Atlético é muito boa. Né? Então, não era o problema físico, O problema foi aqui, ó. Os jogadores sentaram no resultado. Os jogadores sentaram no resultado de 2-0 e, estamos ganhamos o jogo. Não, e não é isso. Tá? Então, na minha opinião, o que teve de queda não foi físico que contribuiu para isso. No segundo tempo foi isso aqui, ó, psicológico, 2-0, vamos fazer o terceiro gol na hora que precisar, na hora que a gente quiser, e pronto. Não, sentaram no 2-0 e dançaram. Paulinho perdeu um gol no primeiro tempo, que ele sassarica na frente do goleiro 2 vezes, né? Tinha que ter feito o gol. Lembro do Nacho fazendo isso na final do Mineiro, né? O Nacho faz isso, né? Ele corta e já mete um bicudo e faz o gol, 3-1 pro Galo lá no Mineirão, que nós vamos repetir esse placar. O Gemerson perde uma também. Muita gente fala, podia ter impedido, mas estava uma linha ali, ia botar a linha. Mas ele não fez nenhum, não tocou pro Paulinho, não chutou pra gol e não dominou. Mal dominou a bola, né? Lembra um cruzamento do Hulk e tal. E no segundo tempo o Paulinho perde também uma boa chance de finalizar bem. O Edenilson toca para ele na entrada da grande área, ele invade a área e chuta um peido de velho, né? Igual a gente fala. Então acho que
a gente teve chance e não foi o problema de físico, não foi problema físico. O problema do Atlético no segundo tempo foi porque os jogadores sentaram no resultado e isso que atrapalhou e muito o Atlético nesse primeiro jogo, tá, o Roger? Valeu, Cris. Já você volta para conversar mais conosco. Daqui a pouco a bola rola, hein? Tem Caracas e Galo, Copa Libertadores, Juan Brito acompanhando o Atlético já no aquecimento, o Atlético no estádio. E o clima é aquele de Libertadores que a gente conhece, né, Juan? Exatamente, Roger. Faltando um pouco menos de 50 minutos para a partida, as equipes já estão no campo fazendo aquecimento. É expectativa muito grande para a partida de hoje, a estreia da Libertadores. E é isso, o Atlético muito bem vai em busca de uma vitória para começar com o pé direito. E pelo jeito um Atlético ofensivo, pela gente tá vendo, hein? Daqui a pouco vem, obviamente, os detalhes desse jogo mais importantes quando a bola estiver quase rolando, mas parece um Galo totalmente ofensivo e parece que vai com os 3 zagueiros, né, Juan? Exatamente, o Atlético mantém os 3 zagueiros e vai para cima do Caracas, e é exatamente isso que tem que ser feito. Hoje é um ponto que o Atlético não pode desperdiçar. As outras equipes do grupo vão enfrentar o Caracas e vão fazer os 3 pontos, então é muito importante começar com o pé direito pelo fator de confiança e também de garantir esses pontos contra o Caracas, que vão ser determinantes para uma classificação mais segura para o Atlético. Daqui a pouco mais informações, portanto, da Libertadores. Continue conosco. Vamos falar do clássico mais uma vez. O torcedor tá revoltado com esse empate 2-2, né? E ele fala com a gente, aliás, falou conosco pós-jogo na arena, na tela. Mais uma vez, o Atlético vem, recebe o Cruzeiro aqui na sua casa e não consegue vencer. Mais uma vez, decepcionante a partida do Galo no segundo tempo. Não existe isso aí, cara. O Hulk, os caras que é linha de frente lá no Atlético Mineiro, lá no Galo, não pode deixar isso acontecer. É a terceira partida aqui que a gente não ganha do Cruzeiro. E se você for olhar na ponta no dia a dia, o Cruzeiro, cara, pelo amor de Deus, nem se compara com o Atlético, cara. Nem se compara. Nessa vez, nesse clássico, um cenário muito diferente em relação aos outros, né? Nos últimos o Atlético com uma atuação ruim, mas dessa vez com um ótimo primeiro tempo. O primeiro tempo excepcional, 2-0, Paulinho jogando muito, o Hulk jogando muito, mas aí chega, o time dorme. Aí na hora que acorda, já tá 2-2. O Galo podia ter resolvido a final do Campeonato Mineiro no primeiro tempo? No primeiro tempo, com certeza. Sem dúvida nenhuma. O Galo é excepcional. Tipo assim, o Galo, o Hulk, que é a liderança do clube, tem que chegar pro jogador e conversar, cara. Não existe isso aí do Galo perder pro Cruzeiro na arena, cara. 3 jogos aqui, 2 vitórias deles e 1 empate. Não existe isso aí, cara. E como justificar essa queda da equipe no segundo tempo? Podia ter resolvido a final e não jogou nada no segundo tempo. Sabe o que é? É o que acontece. O Galo acha que o jogo tá ganho. Não existe jogo ganho, cara. Não existe. Aqui, 2-0 no primeiro tempo, morde o jogador, dá falta, faz o que tem que fazer. Mas não existe esse lance de, tá ganho, tá fácil. Não tem nada fácil, cara. Isso é clássico. Não existe isso aí. Eu te falo até a verdade. Com 2-1, eu colocaria até mais um zagueiro para dar uma segurada, viu? 2-1 já era um placar ótimo pro Galo, pelo que a gente estava atuando na etapa complementar. Que coisa, né? Mas vamos lá para as entrevistas. Pós-jogo, o Gemerson falou com a nossa equipe de reportagem e disse pro Juan o que aconteceu. Fala aí, Gemerson. De onde tirar forças para conseguir trazer esse título aqui para a cidade do Galo? 2-0, poderia ter sido mais no primeiro tempo. Segundo sofre o empate, e agora a vantagem volta a ser pro Cruzeiro de novo. Bom, a gente tem que continuar, fazer a mesma coisa, jogar como a gente vem jogando, né? Com intensidade, sabe que é um início de trabalho agora com um novo treinador. E agora tentar assimilar o mais possível ali rápido, para tentar no segundo jogo reverter. Continua a fazer a mesma coisa, então que seja do primeiro tempo, que no segundo não jogou nada, né? E que não seja a mesma coisa também de fazer gol contra. Nada numa carga que eu tô colocando para cima do Gemerson, não, obviamente que houve falha também do Maurício, um complexo da parte defensiva do Atlético falhou, mas tem que ficar atento, pô. Até porque a gente sabe que clássico é decidido em detalhes. Exatamente. E vai ser novamente no Gigante da Pampulha, vai ser decidido em detalhes. E fica uma preocupação muito grande também com o fator psicológico do Atlético. Total. Foi algo que caiu no segundo tempo, uma das justificativas para a queda da equipe e também de peças individuais, principalmente o Gemerson. Mais uma vez, um gol contra, dessa vez numa fatalidade, um azar. O Gemerson não teve a menor culpa, como foi no último gol contra, porém fica essa preocupação com o fator psicológico hoje. Hulk, e aí, Hulk? O que aconteceu apesar do seu gol? Vamos precisar de você demais no domingo, hein? Fale com a gente sobre esse clássico. E temos sim grandes potenciais e grandes chances para crescer cada vez mais e fazer esse jogo agora na Venezuela da Libertadores e voltar com foco, concentração total para o jogo de sábado, que é a grande decisão no Mineirão, um estádio onde a gente foi muito feliz
onde eu particularmente sou muito feliz, me sinto em casa lá também, aqui como na Arena. Eu tenho certeza e, oxalá, com fé em Deus, vamos sair de lá vitorioso. Hulk. O pessoal já está comemorando aqui, Hulk, com 2-0, conseguiu um empate, parecendo que já estão com o título na mão. O que você pode falar para a torcida do Galo nesse jogo que só vai ter a torcida do Cruzeiro no Mineirão, Hulk? Cara, é aquilo que eu sempre falo, cada um tem sua maneira de se comportar. Acho que em 3 anos que eu estou aqui, acredito eu, talvez, se houve algum posicionamento desse meu, já adiante peço desculpa que você, se teve, mas eu jamais vou comemorar algo antes. Eu jamais vou zombar de meu adversário antes, nem depois, até porque a gente tem que valorizar. A partir do momento que eu ganho e tiro onda com o adversário, cara, eu não estou valorizando meu trabalho, eu tenho que valorizar meu trabalho em primeiro lugar. Antes de zoar com o adversário, eu tenho que valorizar meu trabalho. E é isso que a gente faz aqui no Atlético. Desde que cheguei, foram alguns títulos, coletivo, individual, mas sempre com os pés no chão e gratidão a Deus por tudo. E eu tenho certeza que sábado, com muito trabalho, com muita raça, com muita humildade acima de tudo, nós vamos sair do Mineirão campeão. Valeu. Tá, disse muito bem o Hulk, né, sobre a questão, ele não comemorou, o time não comemorou, dizendo, já tá ganho, mas parecia que na etapa complementar, tiraram o pé por essa situação. Vamos chegar a qualquer momento no gol adversário e vamos fazer o que a galera gosta, né? E não é assim, pô. Do outro lado, tinha um adversário menos qualificado, total. Peças individuais também menos qualificadas que a do Galo, muito. Nós temos muito mais peças individuais melhores. Porém, do outro lado tem um time. E aquela frase, né, que é fantástica, aquele ditado popular que é histórico também no futebol, reina. Porco magro é que suja a água. E há muito tempo o Cruzeiro é porco magro, mas tem um time bom do outro lado. Com todo respeito ao outro lado, mas os caras têm um bom time, pô, qualificado. Então acho que tinha que ter, não questão de respeito, mas tinha que ter pelo menos o pé no chão ou os pés no chão no segundo tempo e continuar atuando, marcação sob pressão, saída de bola rápida e principalmente não perder gols. Se você faz um 4-0 ou 3-0 no Cruzeiro no primeiro tempo, era um respeito ao adversário. Era um respeito porque o Atlético estava melhor, precisava goleada e quase saiu goleada. Agora não, agora o jogo está totalmente averso. Vamos ter 60 mil pessoas do outro lado na Lagoa, né? Exatamente. No domingo praticamente no Mineirão. Vamos jogar no clima adverso, porém, temos mais time. É ter concentração, colocar o pé na forma e não ter soberba. Não estou dizendo que o time teve soberba, mas é não ter esse pensamento de ganho. Não, vou para o segundo tempo um pouco mais tranquilo, com inteligência, tocando a bola e tal, porque já está ganho. Não. Foi demonstrado isso no sábado, né? Que não tem nada. É importante ressaltar também que, apesar de ainda ter uma distância em relação ao Atlético e o elenco do Cruzeiro, não temos mais a diferença que nós tínhamos nos últimos anos. Nos últimos 4 anos, de 2020 para cá, agora o Cruzeiro tem bons jogadores, a gente pode ver no lance do gol o Dineno, um bom centroavante, o posicionamento dele, nós temos o Matheus Pereira, os laterais do Cruzeiro são muito bons, então é importante que o Hulk ressaltou, ter humildade, jogar no Mineirão, com estádio lotado, mais de 61 mil torcedores confirmados, então é isso, o Atlético centrado e com confiança no jogo, para não sentir o psicológico como sentiu no segundo tempo. Eu acho que o futebol do Galo tem que ser parecido taticamente como foi contra o Flamengo no Brasileiro do ano passado, cara. Você tem que ir pra cima, você dá a bola pro Cruzeiro, mas você tem que ir pra cima e jogar com inteligência. Não pode dar espaço, obviamente. Exatamente. Até porque quem tem que buscar o placar, o resultado somos nós. Né? Igor Gomes, falei com a gente sobre este clássico. O que você espera no jogo de volta também? Diga aí. Você tem experiência no futebol. O que o Galo tem que fazer nesse jogo de volta para reverter uma vantagem que voltou a ser do Cruzeiro? Simples e rápido. Ganhar. Mas jogar. Você esqueceu disso. Jogar. Os 90 minutos. Agora, Cris Galo, os jogadores disseram o que precisa fazer para vencer domingo, para a gente ser campeão. E o Igor Gomes disse, jogar. Mas eu coloco também, aliás, ele disse ganhar. Eu coloco jogar também. E para você, Cris, o que a gente precisa para domingo? Bom, Roger, antes, deixa eu mandar um grande abraço pro Arthur Lucas aí e também pro Marques lá do Resenha Alvinegra. Tamo junto, gente. Olha só, o que o Atlético precisa fazer agora domingo? Ganhar o jogo, vencer, não tem outra. Não tem outra, é fazer o que manda no hino. Vencer, 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 esse é o nosso ideal. Fazer 90 minutos, igual a gente fez 45, os 45 primeiros lá na Arena MRV. Não tem outra forma a não ser vencer o jogo. Né? Contra o América a gente precisava de uma vitória, né? Porque 2 empates o América levaria a classificação. Então, agora o Atlético precisa vencer, não tem outra forma. Tem que abafar, tem que ir para cima e tem que ganhar o jogo. 3-1 para o Galo. Agora, quem eu escalaria? Vamos lá, para esses 3-1. Algumas dúvidas, alguns pensamentos.
Everson no gol não tem jeito, mas a zaga ali eu mudaria, tá? Fux pela direita, Igor Rabelo pelo centro e Lemos pela esquerda. Eu sacaria o Gemerson, até por uma questão mesmo de azar, né? Ele é muito azarado. Todo jogo contra o Cruzeiro ele marca um gol contra. Então, para evitar esse tipo de azar, tira ele rapidinho ali. Na direita, vamos de lateral, vamos Mariano, Saravia, bota o Alisson, bota o Zaratio, enfim. Acho que ele não vai fazer isso. Acho que ele vai colocar um lateral direito ali pela direita. Eu iria pelo poder físico, tal, a qualidade não, né? Mas por ter esse físico melhor, eu iria com o Saravia também, ao contrário do Mariano. O Mariano entrou e foi muito mal também no primeiro jogo. Eu iria de Saravia. Saravia, Zaratio, Batalha ali como primeiro volante. Rubinho, que deve voltar, já tá melhorando a fratura, né? Rubinho, pelo amor de Deus, afinal, meu filho, tá com uma anestesia, enfaixa a mão, você joga com o pé e com a cabeça, a mão nem pode usar. Rubinho ali pela meia direita, ajudando o Arana na esquerda, tá? E na frente, Paulinho e Hulk, não tem o que discutir. Eu faria isso, tá? Não sei vocês, e aí, o que vocês acham? Vou comentar já, porque antes eu quero mais informações. Este Galo batendo bola no gramado na Venezuela. Já tem Caracas e Atlético, você no pré-jogo no Galo na TV. O programa hoje é mais cedo, hein? Começou às 6. Já agradeço a sua audiência. Aliás, além de agradecer a sua audiência, participe, meu amigo. Alô, Márcia, aqui embaixo para você interagir conosco. Você já nessa expectativa. Você que tá no bar, tá em casa nos acompanhando, tá com o celular dentro do busão, vindo do trabalho. Fique ligado conosco. Já mais informações do Atlético da Libertadores. O Galo continua no aquecimento ainda, Juan? Exatamente, o Atlético ainda está no aquecimento, já em reta final de preparação. Daqui a pouco a equipe vem para campo e a promessa é de um Atlético muito ofensivo. Ele sabe que o Caracas está em um momento ruim na temporada, é apenas o 11º colocado no campeonato venezuelano, que só tem 14 equipes. A equipe não vence há 8 jogos, então o Atlético vai para cima. O Gabriel Milito com certeza estudou bem a equipe do Caracas e a promessa é de futebol ofensivo para o Galo buscar os 3 pontos ainda hoje na estreia da Libertadores. Tá certo. Falando sobre a sua pergunta, Cris, eu gostei de quando você disse, de colocar, quem sabe, o Alisson na direita ou o Zaratio, sacar o Mariano e o Saravia. Porque a gente tá mal de lateral direito já há muito tempo, cara. A gente precisa ir no mercado. Precisamos ir pro mercado procurar um lateral. Eu sei que um lateral é sempre difícil no mercado não só brasileiro, mas no futebol sul-americano. Porém, tem o Vitinho na base, né? Não sei as condições físicas ideais, ele tava com um probleminha médico, não sei como é que ele tá, mas seria uma boa colocar o Alisson ou o Zaratio na direita. Mas isso, né? É alterar o time, né? Ter uma alternativa melhor para o jogo de volta, né, Juan? Exatamente. O Atlético pode ter opções diferentes, né? O Alisson e o Saravia disputando essa vaga na direita. O Saravia, por ser um lateral, pode dar um pouco mais de contenção. E o Alisson, jogador agudo, para partir para cima, jogada individual, no mano a mano. Então, são duas opções bem interessantes e que o Milito pode trocar ao longo da partida, se ele precisar buscar o placar, colocar o Alisson, ou se precisar defender, colocar o Saravia. Então é isso, o Atlético, apesar de não ter nenhum titular absoluto nessa direita, ele tem duas opções para poder mudar a partida e o tom do Atlético dentro de campo. Tá certo, agora vamos falar de uma polêmica envolvendo a torcida atleticana sobre a acústica da Arena MRV. E aí? Como que você avalia a acústica? O Cris comentou pra gente sobre isso. Já a gente entra na pauta contigo, pelo Alô Massa e também com o Juan Brito. Fala sobre a acústica aí, Cris. Você que está acostumado muito aí à Arena. Quem sou eu, Roger? Quem sou eu? Bom, torcedor eu sou, né? Todo mundo sabe disso. Torcedor eu sou, de arquibancada, sempre fui e nunca deixarei de ser, porque eu fui forjado na arquibancada, né? Minha essência atleticana foi forjada na arquibancada. Então, dificilmente, às vezes, vocês vão até poder me ver numa tribuna de imprensa, né, Roger? Igual a gente já fez muito lá na Rádio da Massa, juntos, mas sempre indo ali, mas depois indo para o jogo, durante o jogo, para a arquibancada, trabalhar na arquibancada, porque é onde eu gosto de ficar, é de onde eu venho, é de onde eu fui forjado. Cara, essa polêmica da acústica, vamos lá, são duas questões. Tem o problema da acústica na Arena MRV? Cara, não é problema. Não é problema. Não é problema a acústica. Foi feito, muito bem feito, inclusive. Foi muito bem feita a acústica da Arena. Meteram uma lã de rocha lá, que ela segura toneladas de som de shows. É óbvio que ia segurar torcida cantando e alguma meia dúzia de batuque. Era óbvio que isso ia acontecer. O que faltou foi a moderação, né? Olha, não vamos colocar tanto porque a gente precisa que o som da torcida ali, o batuque se reverbere. Se isso aqui vai abafar toneladas de som para shows, é óbvio que ia abafar a torcida. Então, temos um problema de acústica? Temos um problema, ok? Que não é problema. O serviço foi bem feito.
A acústica foi bem feita, tão bem feita que não reverbera o som ali da torcida. Mas tem uma coisa também, Roger, e aí é muito duro para mim falar isso, porque igual eu falei, eu fui forjado na arquibancada, eu vim da arquibancada, né? Eu já passei jogos, eu sou rouco muito por causa disso, de gritar, perder a voz várias vezes. E sim, o perfil da torcida, das torcidas, não é só da torcida do Galo, é das torcidas, o perfil está mudando, o perfil está sendo modificado. Então hoje a gente não tem aquela torcida mais vibrante, aquela torcida que canta o jogo inteiro, que quer apoiar, que foi lá para ver o Galo, para apoiar o Galo, e não só para ir lá para criticar, eu quero o resultado, tem que vencer, todo mundo quer ganhar. Mas antigamente a gente ia para ver o Galo, a gente ia porque era o Galo que ia jogar, e a gente cantava. Quantas vezes eu cantei vários jogos, a gente perdendo, mas a gente cantando e apoiando. E quantos jogos o Atlético venceu? Dou um exemplo, o Atlético venceu um Corinthians, né? Em 94, com a máquina, 3 gols do Reinaldo, 3 gols do Reinaldinho lá da Pedreira, que o time do Corinthians era muito melhor, na torcida, no gogó, os caras ficaram loucos, falaram, não tem jeito, não tem como ganhar desse time aqui com essa torcida não. Então tem as duas coisas, tem problema tem essa questão da acústica, sim, que está abafando, né? O serviço foi bem feito tanto que está abafando, mas tem o problema também que o perfil das torcidas, não só do Galo não, mas das torcidas mudou, e a torcida hoje vai realmente para assistir o jogo, peça de teatro mesmo, praticamente isso, peça de teatro. A minoria ali, a gente que é da velha guarda, da raiz ainda, a gente tenta, a gente canta, mas a maioria ainda está na fase, vai continuar ainda nessa fase de TikTok, ele ficar gravando vídeo. É nóis. Tamo junto, Roger. Polêmica, hein, Cris? Você gosta também, né? Um abraço para você, grande Cris Galo. Há alguns quesitos, né? A gente sabe que o futebol hoje não é somente o esporte, é um evento. O futebol hoje é um evento. Aliás, não só o futebol, isso começou nos Estados Unidos com o basquete. Aí todo mundo abraçou essa estrutura que foi sendo o basquete a cada vez mais. Não sendo apenas uma partida de basquete, um esporte em si, geral. E o Brasil veio nessa, depois da Copa do Mundo. Sim. Não são mais estádios raízes, entre aspas. Não tô falando também que é Nutelas não, viu? São arenas agora. Tanto que pra parte da imprensa, pô, é horrível você transmitir em bancada. Não tem mais aquela cabine, não estou dizendo que cabine é conforto não, mas a cabine te dava uma condição melhor de transmissão. Sim. E acabaram com as cabines no futebol brasileiro. Claro que tem algumas cabines ainda, mas não são para todas as áreas, nem para todas as TVs e para os portais. Né? Então, hoje não temos mais o estádio raiz. Hoje é o estádio arena, conforto, e que isso externou também para o torcedor, não só para a imprensa. Quando o Cris diz, todas as torcidas são elitizadas, não concordo, viu, Cris? Fiz o Atlético na Bahia, contra o Bahia, né? Melhor dizendo, em Salvador, na Arena Fonte Nova, que também é arena, né? Que antes era Fonte Nova, agora é Arena Fonte Nova. E continua as barraquinhas lá fora, vendendo pastel, milho, não sei o que, tal. Aquelas barraquinhas de quermesse mesmo. Hoje no Mineirão não, é food truck. No Arena Morumbi, no Allianz Parque, né? É algo mais elitizado realmente, mas no Nordeste não, continua a cultura raiz. Não me recordo o preço, como eu fui de imprensa, não acabei pagando o ingresso, então não posso dizer sobre o preço para os torcedores do Nordeste. Mas é ainda aquele clima de futebol raiz gostoso, sabe? Que você sai de casa e tal, come seu pastel, o seu tropeiro do lado de fora, sua cerveja e tal. Não sei quanto que é o custo no Nordeste pro cara ir para uma partida de futebol, mas claro que em Belo Horizonte, no Rio, em São Paulo e outras capitais ficou muito caro. Você muito bem disse, pô. Antes daqui o programa começar, o torcedor tá pagando R$120 no estacionamento da Arena MRV. Isso é um absurdo, pô. Se você junta estacionamento com ingresso, com gasolina, com alimentação, você chega nos R$300, R$350. Infelizmente é uma realidade que vem assombrando o futebol brasileiro, né? Desde, como você disse, nas Copas, com essa transformação dos estádios para a arena, uma elitização. E de fato acontece de forma mais intensificada aqui no Sudeste. Nós temos isso principalmente em São Paulo, mas agora também aqui em Minas, né? Que são as arenas, né? E agora, principalmente com a SAF hoje, nós temos muitas vezes o business, né? Os negócios à frente de outros fatores. Então, quando você coloca um estacionamento a R$70, que já é um preço absurdo, mas tem o primeiro clássico contra o Cruzeiro, aumenta para 100, vende.
nesse segundo clássico aumentou para 120, vendeu, como disse o Bruno Musi. A tendência é essa, infelizmente, agora com a SAF nós temos um outro público no estádio, né? A gente pode ver isso no setor das cadeiras, o preço que os torcedores pagaram pelas cadeiras, então é uma tendência que vem acontecendo no futebol, é uma pena, mas é a realidade do futebol brasileiro. Agora é inacreditável, né, o que acontece no futebol brasileiro, mas com a torcida do Atlético principalmente, que sempre foi povão. Nada contra a elite, nada, porque o Atlético é de todos, do branco, do preto, do pobre, do rico, etc. A torcida do Galo é massa em todos os sentidos, né? Mas é triste pro lado da pessoa que não tem condições de ter esse orçamento para assistir o Galo. Exato. Aí você fala, pô, mas hoje você tem TV a cabo, ou então o famoso gato de TV a cabo. É dinheiro também, meu amigo. Mas o cara quer estar presente lá. O cara quer estar acompanhando o time como sempre acompanhou. Temos torcedores antigos que acompanham o Galo desde a década de 80, 70, que não perdiam um jogo. Hoje não, hoje o cara talvez é um aposentado que recebe um salário mínimo. Aí você tem que gastar talvez um terço do seu salário para acompanhar o Atlético em campo. O cara não vai, pô. Fica inviável, muitas Fica vezes inviável. com família, você tem que levar sua esposa, seus filhos, e assim vai. E nesse ano no Campeonato Mineiro foi a oportunidade de muitos torcedores de conhecerem a arena, eu vi isso muitas vezes nos jogos desse ano, e nesse final de semana, inclusive vi alguns torcedores que foram ao redor da arena para conhecer, para sentir o clima, mas não puderam entrar por conta de valor do ingresso, não conseguir a sua entrada, mas agora no Mineiro foi uma oportunidade, e mesmo assim, muitos torcedores ainda não puderam conhecer a nova Casa do Galo. Triste. Triste. E o mais triste que se envolve não somente ao Atlético, a sua diretoria, a sua administração, mas envolve o país também, né, pô? A vergonha com o nosso salário mínimo, né? A falta de emprego que ainda irradia a todos, né? Mas isso é algo não é pra gente, né? Claro, temos que reivindicar sempre como cidadãos, mas é algo para os maiorais, né? Para os nossos governantes dar uma olhada, porque precisa, né? Não adianta nada a gente ficar cobrando o Atlético, cobrar a diretoria, ficar pedindo preço inferior, que não vai, infelizmente, abaixar sempre, mas quem também tem coragem são os governantes, né? Que deem uma qualidade melhor na educação, na infraestrutura de escolas, de tudo para o ser humano, né? Conseguir algo maior na sua vida, né? Então, não fica somente na base do Atlético. Bom, nós vamos para o intervalo, na volta vamos falar de Libertadores. O Galo entra daqui a pouco em campo contra o Caracas. Aí, meu amigo, é para valer, buscando o bicampeonato. Voltamos daqui a pouco, continue conosco. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no CAD Único e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! De volta, torcedor, com o Galo na TV. Continue mandando sua mensagem, participando conosco. Tá aí o Alô Massa na sua tela para você interagir. Noite de Copa Libertadores. Daqui a pouco a bola rola, tem Caracas e Galo, direto da Venezuela. Vamos falar desse jogo, muita informação da Libertadores. Mas antes, deixa eu falar da Betfest.io, que está lado a lado com a Massa Atleticana. Faça a sua aposta neste jogo entre Caracas e Galo. Obviamente que nós vamos de Atlético da Juana essa noite contra o Caracas, mas tem outros jogos que você também pode apostar.
Lembrando que não é salário mensal, como a gente está falando aqui de dinheiro. Mas, meu amigo, te ajuda demais a ir no estádio, a comprar, obviamente, várias situações durante o mês. Por exemplo, a ter sua gasolina também, né? Para ir para o estádio, para garantir o seu ingresso e muito mais. Não é um salário, mas é um dinheiro extra que te ajuda, tenho certeza, e muito mensalmente, semanalmente. Não sei como que você aposta, mas fique atento sempre na betfast.io. Entre aí, betfast.io, ou então você pode colocar aí, ó, o QR Code está aí na sua tela, você aponta o seu celular, que você já entra direto no site da Betfast e aposta nessa Copa Libertadores, principalmente, que tivemos surpresas nessa semana. Os brasileiros não foram tão bem, esperamos que o Galo hoje possa vingar os brasileiros, né, Rô? Exatamente, nenhum brasileiro venceu até agora nessa rodada da Libertadores, algo surpreendente, né, tendo em vista a qualidade das equipes do futebol brasileiro. O Atlético, que abre essa noite, o São Paulo também joga logo mais às 9 horas, o Atlético agora pode ser a primeira equipe a vencer nessa estreia de Libertadores. Amém. E você falando sobre este Caracas, o que você tem para dizer pra gente? Você conhece bastante o time, estudou sobre os jogadores. Quem que é o Caracas? Como é o Caracas? Exatamente, estudei bastante sobre o Caracas. É uma equipe que é importante dizer, está em crise no campeonato venezuelano. É o atual vice-campeão, porém em 2024, em 10 jogos, o Caracas só fez 10 pontos. Né? Uma situação muito ruim, está 8 jogos sem vencer, dentro de casa não vence há 2 meses, então é uma situação muito favorável para o Atlético. Nesse final de semana, no sábado, eles foram derrotados em casa pelo Inter Barinas e demitiram seu treinador, que era o Leonardo Gonzalez, e acabaram efetivando o treinador do Sub-20 até o final do ano, o Brahim Melendez. E ele que é um treinador que tem muito prestígio dentro do clube, Roger, porque ele trabalhou com vários dos jogadores que estão na equipe titular hoje, né? O Caracas tem uma equipe muito jovem, ele revelou vários desses jogadores e também fez um grande trabalho no Sub-20, né? Vem de 4 títulos na categoria de base do clube nos últimos 2 anos, então tem bastante prestígio com o clube e com os jogadores. Então, o Caracas aposta nesse fator novo agora contra o Atlético. Falando sobre o grupo do Caracas, a equipe do Caracas, melhor dizendo, vamos falar também sobre a equipe do Galo, né? Como é que tá o grupo do Atlético? Como é que você avalia esse Atlético para a Libertadores? Diga aí, Cris, o grupo. Bom, Roger, o grupo, assim, não ficou tão fácil, mas também não ficou tão difícil. Acho que é um grupo moderado. O Caracas, que é um time tecnicamente mais fraco do grupo, né? Tá em 11º do Venezuelão, né? Tá mal, inclusive trocou o treinador agora também, tá numa crise aí, né? Então o Atlético tem que abrir o olho hoje à noite, tem que abrir o olho para cima do Caracas, porque é um time tecnicamente inferior, em crise, trocou treinador, que é um fator novo, isso pode motivar os jogadores do lado de lá, mas o Atlético tem totais condições hoje de sair com uma baita vitória, né, na Venezuela. O Atlético que nunca perdeu para um time venezuelano. Vamos lá, Rosário, o nosso outro adversário do grupo. Time que está na 10ª posição do campeonato argentino. É argentino, não tem jeito, mas do lado de lá, os hermanos colocaram o Galo como o 4º time mais temido. Perdemos para o Flamengo, que eles olham que tem muito dinheiro, que fizeram uma super máquina. O Palmeiras, que vem nesses últimos anos sempre disputando ali semifinal e final. O Fluminense, que foi o último campeão, e colocaram o Galo. Né? E eles falam que a partir de 2013 o Atlético passa, né, da prateleira 2 para a prateleira 1, sendo um algoz dos times argentinos, inclusive sabendo eliminar River Plate, Boca, tal, e agora sendo um time que tem vários jogadores também tecnicamente qualificados de seleção, e agora passa a ser, desde 2013, passa a ser um adversário indigesto para os argentinos, e quem deu azar foi o Rosário. Mas é time argentino, não tem jeito, e a gente sabe como que é jogar lá contra o Rosário. A gente já teve aquele fatídico episódio da Copa Conmebol. Peñarol é um time que a gente conhece bem, né? A gente eles são bem fregueses nossos, né? O Peñarol, mas é o líder do Campeonato Uruguaio. Já um jogo mais truncadão, duro, então o Atlético vai pegar uma pedreira. Eu acho que para a próxima fase aí, o Atlético passa, ficando na briga ali para a 2ª posição entre Peñarol e o Rosário. Achei um grupo moderado, tendo o fiel da balança, o Caracas, tá? Quem perder ponto para o Caracas corre sério risco de ficar fora das 8ª de final da Libertadores. Realmente, todos precisam vencer o Caracas, que é o time menos qualificado do grupo, e realmente eu acho que o jogo mais difícil para o Atlético vai ser contra o Rosário, né? Enfrentar o Rosário. Argentina é muito complicado, mais de um ano que eles não perdem em casa.
mais de um ano. É o clima todo, né, favorável ao time de lá. Eu estive fazendo o Atlético Colón, acabei passando por Rosário. Sim. E sei da situação lá, o torcedor muito apaixonado. O Atlético enfrentou, aliás, o Rosário, né, na Conmebol, aquela situação toda que aconteceu, como disse o Cris, da briga generalizada. Mas time para time, se o Atlético colocar em campo, colocar em cena o que sabe praticar, a gente consegue sair com a vitória. Com certeza, o Atlético tem equipe muito mais qualificada, muito também, se você comparar as outras equipes, um momento ruim, né? O Caracas, como eu disse, brigando na parte de baixo do campeonato venezuelano. O Rosário Central é apenas o 10º colocado, né? Equipe treinada pelo Miguel Ángel Russo, um treinador argentino, apesar do nome. Mas é uma equipe frágil ainda, vai muito bem defensivamente, porém deixa a desejar no ataque. Então, podemos ter um jogo difícil na Argentina, talvez. Eu concordo com você, ó, o jogo mais complicado, mas ainda assim o Rosário não deve gerar grandes complicações aqui no Brasil. E aí também temos o Peñarol, que esse sim vive um bom momento, é o líder do campeonato uruguaio. São 16 pontos em 18 disputados, porém, como disse muito bem o Bruno Garcês aqui na semana passada, é uma equipe que vence, mas não convence, né? Só lembrando que o Atlético tem desfalques para esse jogo de hoje, né? Vários desfalques acontecendo, principalmente do Edenilson, né? Aliás, para a massa não sei se é desfalque, né? Fica essa questão aí, meio controversa, né? O Atlético tem 4 desfalques, 3 por lesão, o Edenilson, como você disse, teve uma luxação no cotovelo esquerdo nessa semana, na segunda-feira, nos treinamentos. Também o Rubens, que fraturou a mão direita, e o Bryan Palacios, que ainda não estreou, está com uma lesão muscular. E aí, Roger, uma outra ausência, mais uma vez, Allan Kardec não é relacionado, né? Ele completou um mês sem aparecer sequer no banco de reservas do Atlético. Agora, você tem uma estatística que você vai pegar pra gente sobre raio-x de gols sofridos e gols marcados pelo time do Caracas, né? Que tem crise, tem essa situação toda, como disse o Cris Galo pra gente neste ano de 2024. Você pode pegar aí à vontade, passar pra gente, fica à vontade aí com os seus dados. Dá pra ir de cabeça. Vai pros seus dados também. Estudei bem. Estou bem, né, pra gente passar sobre os gols sofridos, gols marcados do time do Caracas. Passa pra gente sobre essas estatísticas também dos jogadores artilheiros do Caracas. Como é que vai esse time hoje pra cima do Atlético? Um time bem desconhecido pela massa atleticana, né? Exatamente, o Caracas é bem desconhecido. É a equipe mais forte do futebol venezuelano, apesar do momento, né? Ele tem 2 principais jogadores, os 2 atacantes. O centroavante Pernia, é um centroavante que já tem 3 gols na temporada, é o artilheiro da equipe, e também o ponta direito, o Echenique, jogador de muita velocidade, profundidade, que gosta de partir para cima. Então são os 2 jogadores que mais ameaçam a equipe do Atlético. Porém, enquanto analisava, estudava essa equipe do Atlético, né, adversário de hoje do confronto, o que chamou muita atenção é a fragilidade defensiva do Caracas, principalmente no jogo aéreo, Roger. Dos últimos 10 gols, na verdade, os 10 gols que o Caracas sofreu nessa temporada, 5 foram de cabeça. 3 de escanteios, 1 de uma falta alçada na área, e também de uma jogada na linha de fundo. Então a zaga do Caracas bate cabeça e pode ser uma informação muito importante para o Atlético, né? O Arana aí com o pé na forma agora, e quem sabe o Paulinho de cabeça. E também algo que chamou muita atenção, uma dificuldade do Caracas em sair jogando. O Milito é um treinador que gosta muito de pressionar essa saída, a marcação individual muito intenso. Então, torcedor, esse pode ser um dos caminhos do gol para o Atlético vencer a partida de hoje. E os destaques desse time do Caracas, quais são? Bom, como eu já citei, temos o Pernia e o Echenique, mas também nós temos 3 jogadores bem interessantes. O Farinhas, que é o goleiro da equipe, também capitão, ele era uma das grandes promessas do gol do futebol sul-americano, né, nos últimos anos. Ele foi revelado no Caracas, teve uma passagem pelo futebol francês, era tratado como uma grande promessa, porém acabou perdendo espaço e depois de ficar um tempo sem contrato, ele volta ao Caracas. E também nós temos 2 jogadores da seleção venezuelana, o lateral esquerdo Rivas e também o meia Brian Ortega, esses 2 que trabalharam com o novo treinador, o Brian Meléndez, e foram convocados nessa última data FIFA para a seleção. Então, esses são os grandes destaques do Atlético, do Caracas, para enfrentar o Atlético hoje, Roger. Não, e o mais interessante, cara, é que o Caracas está 8 jogos sem vencer. Exatamente. 8 jogos sem vencer e não vence uma partida em casa há 2 meses. Será, meu Deus, Atlético, pelo amor de Deus. Você não vai ressurgir o Caracasão, né? Esse é o detalhe principal, né, Juan? Não é possível que isso vai acontecer. Inclusive, a torcida numa bronca, né? O treinador acabou sendo demitido no último final de semana. Podemos dizer que foi como se o Filipão deles tivesse caído nesse final de semana. E os públicos muito baixos nas últimas partidas, né? Nos últimos 2 jogos, menos de 1.000 torcedores. Então, a torcida do Caracas está na bronca com o time.
Essa troca de treinador pode ser que faça bem, né? Pelo fato de ser um fator novo. Ele que tem muito prestígio com os jogadores, revelou vários dos atletas do Caracas. Então, um Atlético que tem uma grande chance de vencer o Caracas, o cenário é bem positivo. Tem que fazer os 3 pontos para poder relaxar em busca dessa classificação. Relaxar nem tanto, né? Vai ficar mais tranquila a palavra certa, né? Relaxa, a gente relaxou no segundo tempo, você viu o que deu, né? Fala essa palavra aqui não, pelo amor de Deus. Bom, gente, daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse time do Caracas e também do Galo. E eu quero saber da arbitragem, viu? John Ospina. É isso mesmo? Exatamente, John Ospina é o árbitro de hoje. Calma, segura a informação. Daqui a pouco a gente fala, porque o árbitro sempre é polêmico, meu amigo. Seja em Clássico ou em Libertadores. Porque agora o Cris vai falar pra gente, melhor dizendo, se o Galo é favorito ao título da Libertadores. Pelo elenco que a gente tem, nós somos favoritos a tudo. Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. Mas pela atual situação, a gente é favorito a Libertadores, Cris? Bom, Roger, o Galo é favorito ao título da Libertadores. Eu coloco o Galo esse ano como favorito a um título de Copa. Copa do Brasil, Copa Libertadores. Tirando o Mineiro agora, domingo também, é favorito. Tem um time melhor, é favorito. Se complicou um pouquinho, mas ainda é favorito. Mas eu tô falando desse ano de títulos grandes. O Atlético é favorito a uma Copa. Por quê? Porque a Copa é aquele dia que você tá bem, joga muito, é aquela sinergia da torcida com o time, e aí você pega o outro time também, mas pode ser o contrário também, né? Mas eu acho que o Atlético pode pegar essa sinergia e numa Copa, sim, beliscar uma Copa do Brasil ou Libertadores aí. Acho que é favorito, sim, ao título da Libertadores e da Copa do Brasil, inclusive. Campeonato Brasileiro, eu acho que o Atlético ainda tem um elenco meio desequilibrado, né? Acho que a gente precisa de um lateral direito, precisamos de um zagueiro, vem ainda a chegada do Bernard, né, que vai chegar aí no meio do ano, o Pedrinho já vai embora mesmo, então vem o Bernard para suprir aquele que está jogando muito, né, lá. Então, assim, para o Campeonato Brasileiro eu acho que ainda falta. Quem sabe o Milito consegue encaixar esse time aí para ele ter fôlego, né, para um Campeonato Brasileiro, né, que é de regularidade. Agora, para a Copa, eu acho que o Atlético, sim, é favorito a Libertadores e a Copa do Brasil, com certeza. O que eu falei aqui, né? Somos favoritos a tudo, mas tem que demonstrar isso dentro das 4 linhas. Vamos falar do John, hein? John é o árbitro para essa noite entre Caracas e Galo. Bom árbitro, me fala aí sobre ele. Quantos anos? O John Ospina é um árbitro de apenas 31 anos. Apenas? 31 anos é novo? Árbitro. Então tá pode bom. Pode ficar tranquilo. Então, ele tem 31 anos, ele é árbitro FIFA desde 2019 e é a primeira vez que ele apita um jogo do Atlético, porém, o torcedor pode ficar tranquilo, porque ele é um árbitro que recentemente está com bastante prestígio na Conmebol, né? Na última rodada das eliminatórias, ele foi VAR na partida de Argentina e Uruguai, um dos grandes jogos, né, que a Conmebol tem à sua disposição nas eliminatórias, e também apitou Paraguai e Venezuela, e nessa Libertadores ele já apitou também Always Ready 1, Nacional do Uruguai 1. Então, é um árbitro que tá bem e ele gosta de dar cartão, hein, Roger? Uma média de 6 cartões por partida. Meu Deus. 0,41 por jogo, né? 0,41 por jogo de cartões vermelhos. Vermelhos. Amarelos é 6. 6,01. No total. Uma média de 6. E também, um adendo importante, uma arbitragem 100% colombiana. O árbitro, os bandeiras e também o VAR. Miguel Roldan vai estar conosco, né? Histórico Miguel Roldan do futebol sul-americano e também Nicolas Galo. Aí é Galo, né? Igual o Nicolas aqui, é Galo também. É um sinal. É um sinal. Ele tá dizendo que sim, tá dizendo que hoje a gente ganha, se Deus quiser, Nicolas. Agora, o Cris Galo falou pra gente se o Galo precisa de contratações. Precisa, Cris? Quais posições? Diga aí. Bom, Roger, eu já tô vindo falando desde o início do programa, né? É óbvio, o Atlético precisa de contratações, de reforços. Lembrando que o Bernard chega no meio do ano, né? O Pedrinho já é carta fora do baralho, graças a Deus. O erro do Pedrinho nem foi a contratação dele, tá, gente? Na minha opinião. O erro do Pedrinho foi a renovação dele. Isso aí tá na conta do Rodrigo Caetano, que eu admiro muito. Acho o melhor dirigente, o melhor diretor de futebol do Brasil. Mas o Galo precisa, sim, de contratações. Precisa de um lateral direito, tá? Precisa de um lateral direito. O Mariano não dá conta mais fisicamente. E o Saravia é fraco. Tecnicamente ele é fraco. Corre muito. Ele é tipo uma Podi do Galo. Corre muito, mas tecnicamente entrega pouco. Então a gente precisa de um lateral direito. Não acredito que o Milito vá colocar, vai dar chance, vai deixar o Vitinho numa enrascada, tipo, vai pegar titularidade e vai jogar. Não acredito. Até porque esse ano eu acompanhei a Copa São Paulo de Juniores e o Vitinho foi muito mal, mas foi muito mal. Se ele foi muito mal na categoria dele, né? Se bem que na categoria acima, né? Porque ele ainda é sub-17, mas se ele ainda foi muito mal, ele ainda não está preparado.
né, principalmente para pegar uma titularidade no Galo, né, no Galo principal. Então, acho que a gente precisa de um lateral direito e precisamos de um zagueiro. Se o Milito joga com 3 zagueiros, é questão matemática. Se o Milito joga com 3 zagueiros, né, e nós temos só 5, pegar os 3 que ele colocou titular, Gemerson, Lemos e Fux, nós temos no banco Igor Rabelo e Rômulo. Né? Se ele joga com 3, precisamos de mais zagueiros. Então o Atlético precisa, e para mim tem que contratar um xerifão para chegar e ser titular. É colocar o Gemerson no banco. Tá? Chega um xerifão titular ali, pum. O Fux eu acho que dá conta, se não machucar tanto, tem um problema de DM. Né? O Igor Rabelo também está pegando, pegou uma sequência de DM muito chata, mas eu acho que tem que dar conta, joga. Né? O Lemos ali pela esquerda, até para ver se ele melhora, porque pelo meio ali, pelo central ali, nesse primeiro jogo, na arena foi muito mal, hein, Lemos? Então até para ver se melhora. Então a gente precisa, assim, na minha opinião, de um lateral direito e zagueiros. Esse é primordial mesmo, tá bom? Concordo com essas posições também. Aliás, muita especulação que o Galo está negociando com o Alonso mais uma vez. Né? Pode pintar no Atlético xerife, né? Eu acho uma grande necessidade, seria uma baita contratação. O Alonso seria a terceira passagem dele, né? Um jogador que já tem muita identificação, foi campeão aqui no Atlético. E exatamente isso que o Atlético precisa. Um zagueiro, um xerifão, um jogador de confiança, firme na defesa, que passa essa segurança que os outros zagueiros não passam. E sabe o que o povo precisa? Além de alegria, saúde, paz, amor, esperança, dinheiro. E dinheiro você ganha e conquista na Betfast. Faça a sua aposta para hoje em betfast.io. As odds saíram, viu? Para hoje à noite. Olha só, hein? O Galo paga 1,57 e o Caracas 5,39. Obviamente a gente não vai de Caracas, porque o Galo vai vencer, se Deus quiser. Tranquilo. Mas e se o Hulk fizer o gol? Exatamente. Então, ó, vamos fazer uma múltipla aqui. Além de colocar a vitória do Galo, a gente vai colocar o gol do Hulk aí, ó. A odd vai lá em cima e aí fica uma beleza. Aponte aí, ó, o QR Code na sua tela, o celular tem para você apontar. Coloca o QR Code já para funcionar e você aposta no Galo. Mas vamos nos outros jogos também, vamos brincar aqui de Betfast.io, já mais informações deste Galo que joga já na Libertadores, mas temos que falar de dinheiro também, né? Você precisa, eu preciso, todos nós precisamos. Tadieres e São Paulo, você vai de... tá igual as odds, hein? Tá parecida. Igual? São Paulo 2,88, Tadieres 2,41. Cara, o São Paulo foi eliminado no Campeonato Paulista e está há algum tempo sem jogar. Então, nessa má fase da equipe do Thiago Carpini, eu vou com o Tadieres no fator mandante da Argentina. E agora? Eu quero ver. Universidade Católica ou Cruzeiro? Cruzeiro paga 3,18. Católica 2,11. Inclusive, uma informação muito importante, hein? Já nessa final de domingo, a informação é de que o Cruzeiro vai poupar jogadores. Ao menos mais da metade da equipe será reserva. Então, eu fico com um empate. Quanto? Empate 1-1. 1-1. O Cruzeiro desperdiça pontos nessa fraca sul-americana com a equipe reserva e aí fica a preocupação, hein? O Cruzeiro vai poupar e o Atlético vai com força para cima do Caracas. Faça a sua aposta também nessa noite em betfast.io, tá aí na tela para você apontar sua câmera no QR Code. Paga bem, te ajuda e você já sabe, né? Dinheirinho é sempre bem-vindo. Cris, muito obrigado pela sua presença, brilhantou demais nosso programa Grande Cris Galo, todos os dias às 10 horas da manhã no Fala Galo, trazendo sempre as informações também em suas redes sociais, né, Cris? Obrigado. Valeu, Roger, obrigado a você aí, obrigado a todo mundo aí pelo convite e sempre que precisar, pode chamar que a gente tá junto, tá? Valeu demais, obrigado aí pelo convite, abraço a todo mundo aí da mesa, valeu turma, obrigado e ó, hoje vitória do Galo, hoje pra mim 4-0 o Galo em cima do Caracas e domingo 3-1 pro Galo e levantar o caneco do Penta, tá bom? É nóis, aquele abraço, vamos Galo! Vamos Galo, um abraço pra você, Cris, tô vendo aqui, hein? O Atlético já na ponta do vestiário para subir em campo, para subir pro jogo. Tô vendo aqui o clima. Meu amigo. Os caras estão com sangue nos olhos, pelo que eu tô vendo, hein, Juan? A vitória hoje sai, se Deus quiser. E hoje uma vitória psicologicamente falando vai ser fantástico para domingo, né? Exatamente, para recuperar essa vontade, esse otimismo para a partida. Sempre importante começar bem com o pé direito na Libertadores. E hoje o Atlético, com a equipe a mais frágil do grupo, o Atlético tem que vencer e fazendo um grande primeiro tempo, da mesma forma com que foi contra o Cruzeiro, com essa intensidade, pressionando a equipe, o Atlético pode adiantar essa vitória, dessa vez sem tirar o pé no segundo tempo, sem perder a cabeça, mas
Talvez com uma vitória já mais garantida, o Atlético podendo preservar alguns jogadores no segundo tempo, né, Cara, Roger? a concentração que eu tô vendo aqui do Paulinho e do Hulk, para você que obviamente está nos acompanhando e vendo também em casa pela TV, é incrível. Como os dois estão concentrados para daqui a pouco pisar no gramado para a bola rolar. E essa dupla precisa colocar o que sabe, né, de melhor dentro de campo, porque é o que a gente tem de melhor. E provou isso no ano passado, né? Quando os dois estão bem, cara, ninguém para. Quantos pontos o Atlético não fez através da individualidade dos dois, né? E agora é importante também, nesse Campeonato Mineiro a gente teve no comando Filipão os dois jogando um pouco mais distantes, né? O Paulinho mais aberto, agora com o Milito, os dois voltando a jogar próximo e fizeram um excelente primeiro tempo contra o Cruzeiro, né, Roger? Com certeza. Muito obrigado a você pela grande audiência, continue conosco e todas as quintas-feiras participando ativamente do Alô Massa, claro, conduzindo o nosso programa junto com a gente. Boa sorte ao Galo daqui a pouco entrando em campo. Vou correndo para o Fala Galo, porque eu vou para a transmissão do Fala Galo também ao lado do Juan Brito, todo o timaço. E na próxima quinta tem mais informação do Atlético, se Deus quiser, sendo campeão mineiro, indo bem na Libertadores, é a nossa expectativa, né? Com um técnico novo, o espírito tem que ser novo, e a vontade também, né? Mas que os caras têm que fazer o que a gente sabe dentro das quatro linhas, porque tem qualidade. E outra, não desperdiçar gol, né, Juan? Não desperdiçar, mano. Exatamente. Paulinho, pé na forma, vamos desencantar nos clássicos contra o Cruzeiro, que já tá na hora, hein? Muito obrigado a você pela grande audiência. A gente volta na próxima quinta-feira. Boa sorte ao Galo daqui a pouco entrando em campo e também no domingo contra o Cruzeiro. Cobertura total do clássico na próxima quinta-feira e também nossas redes sociais. Tem lá o Instagram Galo na TV e o Instagram da TV Banqueta. Um abraço a todos. Boa sorte, Galo. Até mais.